Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Substitua o D pelo R e utilize-a constantemente na sua vida. Hoje é dia de resistir. A graça é a única palavra que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões e o faz digno de toda credibilidade. Abre uma porta, outra pra você, eu abrirei. De preferência onde não tem parente, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar a mim. O programa Desafio está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. E para você que nos acompanha de norte a sul do estado, um abraço apertado da família Blunk. E no programa de hoje, no primeiro quadro, uma reflexão profunda com o psicólogo Marcelo Aguiar. No quadro de variedades, o judeu Ariel aborda um tema extraído dos textos originais. E ainda temos o quadro Pensando em Você e um videoclipe especial com Midian, Prioridade. Este barulho que você está escutando é alguém que está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. É hora de reunir a família, convidar os amigos, o programa Desafio está começando e nós voltamos em instantes. Olá, Deus te abençoe. Vamos refletir por alguns instantes em um verso da Bíblia Sagrada? Efésios, capítulo 6, versículo 13. Olhe só, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Para que possais resistir no dia mau. O dia mau é o dia da adversidade, é o dia da luta, é o dia da dificuldade. É um dia que vem para todos nós. Há algumas pessoas que já passaram pelo dia mau. Há algumas pessoas que estão passando pelo dia mau. E outras que vão passar pelo dia mau. O dia mau é um dia que nem sempre dura 24 horas, mas às vezes semanas ou meses. O que precisamos fazer para resistir ao dia mau? A primeira coisa, de acordo com a Bíblia Sagrada, é ficar firmes, é permanecer firmes. O texto nos diz que no dia mau nós precisamos resistir, porque os ventos sopram sobre todas as árvores, arrancam os galhos secos, mas fortalecem as raízes saudáveis. Hoje não é dia de desistir. Abandone essa palavra. Ou, melhor ainda, pegue essa palavra, substitua o D pelo R e utilize-a constantemente na sua vida. Hoje é dia de resistir. Dia mau é dia de resistência, de perseverança, de persistência. Mas há uma outra coisa que nós podemos também fazer no dia mau, é lançar mão daquilo que está ao nosso alcance. O apóstolo Paulo, divinamente inspirado, nos exorta, falando que no dia mau, para ficar firmes, nós precisamos fazer tudo. Havendo feito tudo, fiquem firmes no dia mau. Quantas vezes nós deixamos de fazer aquilo que está ao nosso alcance, porque nos concentramos apenas naquilo que nós não podemos realizar? Neste exato momento, existem coisas que estão fora do seu alcance. Não gaste todo o seu tempo pensando nessas coisas, mas reflita. Você já fez tudo o que podia, mas tudo mesmo? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nos dias de adversidade,
e de luta. Há ainda uma terceira dica do nosso Deus amoroso para nos ajudar a atravessar o temporal. O dia mau, o dia ruim, é dia de confiança. É dia de nos apropriarmos daqueles recursos que não estão disponíveis aqui na terra, mas que são derramados do céu sobre a nossa vida quando temos fé. Paulo diz que no dia mau devemos tomar toda a armadura de Deus e assim resistiremos, faremos tudo e ficaremos firmes. Toda a armadura de Deus, a couraça do Evangelho, os calçados da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada da palavra. São recursos que o Senhor coloca ao nosso alcance. São recursos sobrenaturais. Enquanto andou por este mundo, o apóstolo Paulo muitas vezes esteve na companhia de soldados. Ele teve a sua escolta, ele foi preso e ele conviveu muito com os militares da sua época. Paulo sabia que quando um soldado entrava para o exército, o imperador lhe fornecia a armadura. O imperador fornecia aos soldados o equipamento. Fornecer a armadura era tarefa do rei. Usar a armadura era tarefa do soldado. A mesma coisa se aplica na vida espiritual. O Senhor coloca os recursos divinos ao nosso alcance, mas é nossa tarefa lançar mão deles e utilizá-los para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E então, o temporal vai passar, o dia vai chegar, as trevas fugirão, a luz tornará a brilhar. O choro que durou toda uma noite cederá lugar à alegria que veio pela manhã. E então, mais uma vez, nós daremos glórias a Deus e testemunharemos que Jesus é fiel. Olá, queridos irmãos, estamos de volta. Eu sou o pastor Walter Ariel Querenor, sirvo a Deus ali na Igreja Cristã Filadélfia, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, juntamente com o pastor Geraldo Luiz Casagrande e a sua equipe. Nós estamos tratando de um tema que eu considero extremamente importante. É a razão da existência de Deus. Se pudéssemos definir a razão pela qual Deus existe, seria essa: Deus está em busca do homem. Nós falamos no nosso primeiro quadro sobre o sacrifício perfeito que Deus encontrou em Jesus Cristo para trazer o homem de volta para si. E hoje eu gostaria de tratar sobre a graça, a incomparável graça de Deus. Esse é um tema profundo que tem levado a humanidade a discutir sobre isso nos últimos 2000 anos. Mas eu gostaria de apenas tentar provocar no seu coração o desejo de conhecer e provar a graça de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, conhecido por todos os cristãos, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A graça é a única palavra que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões e o faz digno de toda credibilidade. A graça resume o sacrifício de Jesus Cristo. A graça resume toda a estrutura teológica e dogmática do cristianismo. Na definição teológica, graça é favor imerecido. Mas essa definição, ela é pobre, ela é ineficaz, ela não consegue traduzir de forma mais clara e abrangente o que significa a graça de Deus.
Na definição da língua hebraica, graça é o embelezamento de Deus para com a feiura da humanidade. Isso se encontra em Isaías 61, versículos do 1 ao 3. A graça, ela é um trade-in. O que é um trade-in? Uma negociação. Porque, de fato, para experimentar a graça de Deus, você precisa dar a Deus alguma coisa. A vida sem a graça, alguém já diria que é uma desgraça. É uma desgraça. Por quê? Graça é o que faz a vida ser bela. É o que faz a vida ter valor. Por isso que dizemos que uma pessoa desgraçada é uma pessoa que tenta viver a vida sem a graça de Deus. No mundo espiritual, no contexto espiritual da existência humana, não dá para viver sem a graça de Deus. Porque o ser humano, ele é espírito primeiramente. Ele é espírito, é uma alma, habita num corpo, de acordo com a doutrina da tricotomia. De acordo com a doutrina da dicotomia, é outra coisa, não é? Mas a vida, ela precisa, qualquer que seja o nosso entendimento, precisa da graça de Deus. E para experimentar essa graça que Deus colocou à disposição da humanidade, é preciso que eu entregue a Deus alguma coisa. Eu não posso simplesmente chegar à presença de Deus para receber a graça de Deus sem dar-lhe alguma coisa em troca. Mas o que é isso? O que é que eu tenho que dar a Deus em troca da sua graça? Bom, como nós dizemos, em Isaías 61, a Bíblia fala do embelezamento, óleo de alegria em lugar de cinza. Graça no ministério do Senhor Jesus Cristo. Isaías 61, do 1 ao 3, principalmente, fala de Jesus Cristo como aquele que viria para libertar os cativos, transformar a desgraça da vida em graça. Então, sem entrar em tantos detalhes nestes versículos, que são riquíssimos, eu gostaria apenas de dizer que, se você quer experimentar a graça de Deus, nessa busca de Deus para com o homem, acontece assim. Você quer viver a eternidade? É preciso que você entregue a Deus a temporariedade da sua vida. Você quer desfrutar do perdão de Deus? É preciso que você entregue a Deus os seus pecados. Você quer viver a alegria da salvação? É preciso que você entregue a Deus o seu espírito amargurado. Você quer desfrutar, experimentar o amor de Deus em Cristo Jesus? É preciso que você entregue a Ele o seu coração rancoroso, cheio de ódio. Você quer encontrar a paz de espírito? É preciso que você entregue a Deus a sua angústia de alma. Você quer viver a salvação, encontrar a salvação, ter certeza da salvação? É preciso que você entregue a Deus a perdição da sua vida, os caminhos perdidos pelos quais você anda. Sabe, querido, essa busca de Deus pelo homem é uma busca incansável. Deus não se cansa de sair em busca da humanidade. Ele não se cansa porque a obra ou a coroação de toda a criação, dos mundos, das galáxias, do universo, a coroação de tudo isso é o homem. Sou eu e você. Depois que Deus criou todas as coisas, diz a filosofia judaica que Deus sentiu-se vazio. Eu disse filosofia, isso é antropomorfismo. Deus não se sente vazio. Mas para descrever o prazer de Deus em ter o homem consigo, dizem os sábios judeus que Deus se sentiu vazio. Daí a necessidade de criar o homem. Já havia criado os anjos, mas Deus preferiu criar um ser
com o qual ele pudesse conviver, e não apenas isso, pudesse compartilhar da sua natureza, de si mesmo. E depois que ele cria todas as coisas, ele cria o homem, e Deus diz, e foi muito bom. Tudo que Deus cria, no final ali, o selo, o acabamento da obra criada, Deus diz, foi bom. Mas quando cria o homem, a Bíblia diz que Deus acrescenta o e foi muito bom. Foi muito bom para Deus criar o homem, para que ele pudesse compartilhar da sua natureza e da vida dele com o homem. Por isso que, mesmo após a queda, Deus não abriu mão da sua vida. Deus não abriu mão do homem, porque foi o muito bom de Deus investido naquele homem, no homem, em mim e em você. E o pecado que temporariamente distanciou Deus do homem não foi suficientemente forte, poderoso, convincente para anular no coração de Deus o seu amor para com você, para comigo. Não foi suficientemente forte para convencer Deus. As persuasões malignas não foram suficientemente convincentes para dizer para Deus, deixa o homem na sua miséria, entrega o homem a sua vida. Como dizemos no Brasil, ao Deus dará. Não foi assim. Aliás, o salmista, ele disse assim, que é um homem para que o visites? Que é um homem? O que Deus encontrou de tão bom no homem que Deus, mesmo assim, continua investindo nessa busca incessante? O que Deus encontrou no homem, que o motiva a ir em busca desse homem, é o candidato à graça de Deus. É que nós, o ser humano, somos o único candidato a esse embelezamento de Deus. Deus quer transformar o nosso caráter. E essa transformação de caráter não ocorreu pelas leis de Moisés. Não ocorreu pelas filosofias gregas. Não foi possível através de sacrifícios de todas as outras formas de religião. A única forma dessa transformação, desse embelezamento de Deus na vida do homem, só foi possível através da graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo na cruz. É por isso que graça não é apenas um favor imerecido, é o embelezamento de Deus. Mas é preciso que Deus receba de mim algo em troca. Se eu quiser desfrutar da graça de Deus, todos os homens e mulheres, os milhões, talvez bilhões, ao longo dos últimos 2000 anos, todos que encontraram a Jesus Cristo, eles entregaram a Cristo alguma coisa. A sua vida de pecado, a sua vida de miséria, a sua vida perdida de desilusão, a sua vida de desgraça, para poder desfrutar dessa incomparável graça de Deus, que não tem fim. As misericórdias do Senhor, as suas graças, se renovam a cada manhã, porque elas não têm fim. E essa fidelidade, essa graça de Deus, esse amor incomparável que continua movendo as entranhas de Deus, o mais íntimo de Deus. Não é a justiça de Deus que o move com tanto vigor, porque Deus sabe que o homem não sobrevive à sua justiça, à exigência da lei. É a graça de Deus que se renova a cada dia. Não é o castigo de Deus que se renova a cada novo dia, a cada manhã. O que se renova para com você, da parte de Deus, são as misericórdias do Senhor, que são outra palavra para graça também. É por isso que eu quero convidar você a, nesse
estado de desgraça, de desilusão, de perdição, de imoralidade, de confusão religiosa, de desapontamento com a vida, com as pessoas, nesse estado de, vou jogar tudo para o alto. Eu quero convidar você a desfrutar dessa incomparável graça de Deus, porque Deus não abre mão de você. Hoje, o que se renovou para com você, da parte de Deus, não foram os castigos de Deus, não foi a ira de Deus, mas foi a sua incomparável graça. Eu sou o pastor Walter Ariel Krenar. Sirvo a Deus na Igreja Cristã Filadélfia, no Marcílio de Noronha, com o pastor Geraldo Casagrande e a sua equipe. Que você tenha um excelente dia na graça do Senhor Jesus Cristo. Oi, galera. Meu nome é Nando. Tenho 9 anos. Estou no 4º ano e gosto de futebol. Mas quando chego em casa todo sujo, dá uma preguiça de tomar banho. Minha mãe e meu pai sempre pegam no meu pé e falam para eu lavar as orelhas, os pés e as partes que ficam embaixo das roupas de baixo, chamadas de partes íntimas. Às vezes, achamos engraçado ou ficamos com vergonha de falar sobre isso. E por isso colocamos apelidos. Eu chamo a minha parte íntima de amigão. Tem gente que chama de pinto mesmo. Mas já aprendi há muito tempo na escola que o nome é pênis. Minha mãe sempre fala que banho protege de um monte de doença. Aposto que seus pais falam a mesma coisa, não é? Pois é. Antes eu nem ligava para isso e tomava banho bem rapidinho. Jogava uma água e nem usava sabonete. Só estava suado mesmo. Mas aí, outro dia na escola, o Miguel me contou que o tio dele não fazia a higiene íntima direito. Por causa disso, um dia apareceu uma feridinha lá no pinto do tio dele. Mas ele não ligou e ficou com vergonha de procurar o médico. Quando a ferida cresceu, teve que ir para o hospital e descobriu que tinha câncer de pênis. Como a gente nunca tinha ouvido falar nessa doença, resolvemos perguntar para a professora Ana. Ela explicou que é importante conhecer todas as partes do corpo e protegê-las. A falta de higiene com o pênis pode provocar o câncer, que é uma doença grave, podendo às vezes ser preciso até cortá-lo fora. Hein? Já pensou? Ficar sem o meu amigão? Por isso tem que lavar direitinho. Puxar a pele do pênis e lavar por dentro e por fora da pele com água e sabão. E suor é sujeira também, viu? E se tiver muita pele na ponta do pênis, você pode pedir ajuda para o seu pai ou sua mãe para lavar direito e procurar o médico para ver se está tudo normal. Qualquer coisa diferente que aparecer no seu corpo, você precisa prestar atenção. Não ficar com vergonha de falar sobre isso ou fazendo piada. E sempre procurar o serviço de saúde. Agora, galera, vocês vão me dar licença que eu preciso tomar o meu banho. Mas fica a dica. Todo dia com água e sabão, lave o seu amigão.
Deus sempre deve ser nossa prioridade. Por isso, escolhemos o videoclipe com Midian pra você. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me honra. É uma pena estarmos encerrando mais um programa Desafios. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos e até o próximo programa, se Deus quiser. Desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Sou o Deus da sua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.